queria meditar hoje um pouquinho, trazer quase como um devocional para você sobre a ressurreição. Quando nós vivemos esse final de semana, nós vivenciamos como que o cume de um impacto de uma batalha entre a morte e a vida. E não sei se você já percebeu na sua caminhada que no dia todo dia, nós estamos nesse embate com a vida e com a morte. Nós ouvimos muitas mensagens de morte, às vezes até sentimentos de morte que estão nos acompanhando de alguma forma. E, por outro lado, nós temos a mensagem da vida que está sobre nós e em nossas vidas e está ali. E muitas vezes nós ficamos balançando para lá e para cá. E hoje quero lhe incentivar a você tomar o firme propósito de viver no poder da ressurreição, no poder da mensagem da vida e não na mensagem da morte. Mas você se decidir, eu tomo a decisão hoje, eu vou caminhar a minha vida debaixo da decisão da vida e da vida em abundância que Cristo Jesus trouxe para nós. Então prepare seu coração, gostaria de conversar com você sobre um texto lá de Atos, capítulo de número 9, fui lembrado da história em que Pedro, o apóstolo, ele se depara com duas situações, e duas mensagens de morte vêm ao encontro dele, e nas duas situações ele traz o poder da ressurreição. E é impressionante olhar a vida de Pedro na caminhada dele. Ele veio para Jesus, foi chamado, teve experiências extraordinárias na caminhada dele, lembrando ali a multiplicação, né, dos peixes, foi impacto no trabalho dele, na empresa dele. E o interessante que quando ele teve a abundância na empresa dele, ele decidiu largar tudo, porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha recebido ali não era fruto do seu esforço, mas fruto da manifestação da vida nele. E ele então se torna um discípulo do Senhor Jesus com a promessa de ele se tornar um pescador de homens. E realmente aconteceu lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, ele pôde se levantar depois de ser impactado com a vida do Espírito Santo na vida dele, com o impacto da ressurreição na vida dele, e a partir dali a vida deles foi transformada. Apesar de andar ali 3 anos com o Senhor Jesus, ele não teve a transformação que ele precisava até o momento após a ressurreição, até o momento do dia de Pentecostes, o dia que a lei era celebrada, e ele recebeu e foi tocado junto com os outros 120 discípulos debaixo do poder da ressurreição. E o reino de Deus, ele veio e se manifestou em poder sobre a vida dos discípulos. Eles começaram a testemunhar daquilo que Jesus vivia, eles também começaram a viver, e você tem essa mesma experiência na sua vida. Então eu gostaria de lembrar você, de você firmar o seu coração na mensagem da cruz e perceber na sua vida que o poder da ressurreição já está operando na sua vida. Ele não vai operar a qualquer hora, a qualquer dia, lá na frente, numa esperança que você tem. Não, é hoje, aí na sua vida o poder já operou, porque o poder da ressurreição tocou a sua vida. Você recebeu a Jesus como Senhor na sua vida. O que aconteceu? Você foi feito um filho de Deus, e a partir desse instante a vida de Deus começou a brotar, a manifestar na sua vida. Então o poder da ressurreição trouxe para você essa vida, e gostaria que você celebrasse isso. Tem uma máxima que muitas vezes nós escutamos: o que você celebra, você conquista. O que você vê, você conquista. E quando você celebra as pequenas vitórias da sua vida, do poder da ressurreição já agindo na sua vida e transformando o seu meio ambiente, você vai perceber que o poder da ressurreição está mais presente do que você pode imaginar. Então abra o seu coração na lembrança daquilo que tem, e venha hoje com uma decisão mais forte ainda: eu vou manifestar com toda a minha alegria, com todas as minhas forças, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, o poder que há na ressurreição. Eu poderia hoje, eu até estudei isso, comecei a montar uma mensagem das estruturas de como Jesus ele venceu as 3 mortes.
E até quero lhe lançar um pequeno desafio. Quem nasce uma vez, morre 3 vezes. E quem nasce 2 vezes, morre talvez uma vez. Jesus, ele enfrentou as 3 mortes. Quais são essas 3 mortes? Me diga aí, gostaria de conversar um pouquinho, deixar essa pergunta para você. Quem nasce uma vez, morre 3 vezes. Quem nasce 2 vezes, talvez morra uma. E a mensagem da cruz, e muitas vezes nós paramos ali no sofrimento. Domingo passado nós tivemos aquele bom bate-papo aqui sobre o sofrimento e como nós nos deparamos, né? E hoje quero lhe incentivar a você olhar para o sofrimento que às vezes nós nos deparamos ao nosso redor no dia a dia, debaixo da mensagem da ressurreição de Jesus. E não ficar parado na mensagem do sofrimento e olhar somente para os sofrimentos. Quero lhe incentivar a fazer aquilo que nós esses dias na nossa devocional fizemos quando Abrão, ele aparentemente teve uma grande perca de um familiar seu que teve que sair da sua vida. Foi como que uma poda na vida dele, e ele havia escolhido a melhor parte da terra, um lugar mais verde, bonito, e para o lado dele sobrou um deserto. E pelo que Deus começou a falar com Abraão, você percebe que ele ficou cabisbaixo, ficou entristecido com a situação. E Deus diz para ele: ergue os teus olhos, levanta os teus olhos e olha para aquilo que eu tenho para você. E a palavra da ressurreição, a mensagem da ressurreição, ela traz isso para nós. Não fique olhando para a tristeza, erga os seus olhos e veja o que está diante de você. Veja o poder de Deus agindo na sua vida, na sua família, nas suas circunstâncias, e celebre isso na sua vida, e o seu testemunho vai ser para as outras pessoas. Mas vamos lá, vamos ler Atos capítulo 9, vamos ler ali a partir do 32, Atos 9, 32, onde nós encontramos Pedro, na região do Mediterrâneo. Ele estava ali à beira-mar, e naquela região aconteceram 2 fatos interessantíssimos. Diz assim ali o texto, Atos 9, 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, e encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia já há 8 anos, ele jazia de cama, pois ele era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido para o grego quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. E Pedro atendeu e foi com eles. E tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava ali com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos do quarto, do cenáculo onde é que eles estavam, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isso se tornou conhecido por toda Jope. E muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Essa é a história de Pedro, um momento na vida de Pedro. E é interessante que na primeira história,
Pedro se depara com um paralítico, e que se remete para o nosso dia a dia. Tantas coisas querem nos paralisar, né? Esses dias eu recebi aí um post hoje de manhã dizendo assim: todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque nem morte nem vida, nem vírus, nem falta de um abraço, nem isolamento e nem o medo, nenhuma mensagem vai me separar do amor de Deus, nem o principado, nem a potestade. Pedro se deparou com uma paralisia, e ele podia ter ficado paralisado também. Mas provavelmente você já deve estar pensando em Atos capítulo 3, onde Pedro, sua primeira experiência debaixo do poder do Espírito Santo, ele estava indo para a oração. E ele encontra um paralítico ali na porta, como ele encontrou esse Enéas. Enéas aqui, ele já havia 8 anos, e tinha acontecido alguma coisa nas costas, nas pernas dele, que travaram ele, e ele ficou de cama, acamado. E o interessante é que Pedro chega a essa situação, e ele nem faz nenhuma oração, imagine só. Ele chega para Enéas, chama ele pelo nome. Enéas deve ter olhado para ele, Pedro olhou para ele. Imagine o sentimento de Pedro. Às vezes nós pensamos que Pedro era um homem, um super-homem, e não percebemos às vezes que ele era como você e como eu, debaixo dos mesmos sentimentos. Mas ele tinha sido tocado como você foi tocado pelo poder da ressurreição, pela vida. E ele olhou para essa situação e ele se lembrou que o poder de Deus, ele pode curar. Ele tinha andado com Jesus, vendo como os paralíticos com Jesus eram curados, e ele reconheceu o poder que agia na vida dele, e ele não teve dúvidas em chamar Enéas, e chamando a atenção dele, chamando ele pelo nome, dizendo: ei, olha para mim, Jesus Cristo te cura. E essa palavra, debaixo de uma revelação da obra da cruz, debaixo de uma revelação do poder da cruz sobre a vida de Pedro, trouxe para Enéas uma mensagem. Ele se sentiu seguro, ele percebeu, ele creu, ele recebeu, e daí Pedro ainda dá mais uma chamada nele: levanta-te, toma uma atitude, e arruma o teu leito, faça a tua cama. E Enéas, ele imediatamente se levantou, ele reagiu, ele tomou uma atitude imediata debaixo da palavra. Sabe quando você ouve uma palavra de morte, e às vezes você fica ali anos com aquele sentimento de falta de perdão, anos com aquele desânimo, quando você olha para as mensagens que estão ao nosso redor, nós estamos rodeados de mensagens de morte, mensagens de medo, mensagens que querem nos paralisar na nossa caminhada, mensagens que querem nos tirar o ânimo, querem nos entristecer. Ei, você e eu, igreja, Jesus cura. Há poder no nome de Jesus sobre as situações. Não estamos vendidos nas circunstâncias, não estamos aí sendo jogados para lá e para cá pelas mensagens. Nós temos uma mensagem de vida, a mensagem da ressurreição. E a palavra de Deus diz: levanta-te, arruma aí a tua casa, arruma o teu leito, arruma as coisas ao seu redor, se prepare para aquilo que está diante de você, porque o poder de Deus vai te conduzir, e você vai sair dessa circunstância mais forte do que você estava. Você não está determinado para a paralisia, você está determinado, projetado, destinado a viver o poder da ressurreição no seu dia a dia, na sua vida pessoal, com as suas emoções, na sua vida dos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus desafios que se apresentam. O poder da ressurreição está para você. Erga os seus olhos e olhe para aquilo que Deus está mostrando para você nesses dias. Se você não está vendo, peça: Senhor, abra os meus olhos, eu quero ver. Se você não está conseguindo romper com a sua paralisia, manda ela embora na sua vida e proclame a palavra de vida na sua caminhada. E aí Pedro, ele continua ali, e as pessoas, elas se converteram ao Senhor, como é para você no seu testemunho. Quando você se levanta, quando você se posiciona, os outros ao seu redor também se posicionam. Você influencia pelo menos as 6 pessoas ao seu redor, pelo menos a sua família. Quando você se posiciona,
os outros ao seu redor também vão se posicionar. Então, se posicione debaixo da mensagem da cruz. Nós temos a mensagem mais forte que existe sobre a face da terra. O reino de Deus chegou. No dia de Pentecostes, o reino de Deus veio em poder. E o reino de Deus chegou na sua vida quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Então caminhe debaixo dessa mensagem, celebre ela, proclame que Jesus vive na sua vida e você vive por intermédio dele. E o pessoal ali teve essa sua experiência. E interessante que a mensagem, eles não tinham lá o WhatsApp para contar as suas histórias, mas eles começaram a conversar um com o outro, e eles falaram: puxa, o Pedro está por aí, Pedro está por aí. E eles chamaram ele, e teve essa situação dessa mulher chamada Tabita, que também tem o nome de Dorcas, conforme a linguagem hebraica ou grega. E era uma mulher que fazia muita diferença, fazia muitas coisas boas e tinha um trabalho excepcional ali naquela cidade. E eles começaram ali a pensar o que fazer. E dali a pouco, eles tiveram uma mensagem diferente. Uma mensagem diferente veio. E daqui a pouco eu quero dar continuidade, porque pipoca chegou, o baconzito chegou. E eles têm uma mensagem especial para as crianças. Chama a criançada rapidinho aí, para contar para elas a história da ressurreição. Pipoca, cadê? E baconzito, cadê vocês? Cadê vocês, pipoca e baconzito? Criançada, cadê vocês? Apareçam aí. Cadê o baconzito? Cadê a pipoca? Oi. A Páscoa é a melhor época do ano. Eu chego a cantar aquela musiquinha assim: não quero café, não quero Coca-Cola, eu só quero chocolate. O chocolate, ele traz a energia, ele traz a felicidade, gente. É a melhor época do ano, não é? Fala bem a verdade. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, foi crucificado, foi o meu Jesus. Na terça ele morreu, mas tudo não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Pipoca? Bacon, o que estou fazendo aqui, Bacon? Você, mas fazia tempo que eu não te vi, hein? É a quarentena. Quarentena? Tô sabendo, hein? Me bloqueou no WhatsApp e tudo, hein? Lógico, lógico. Tô ligado. Pipoca, O quê? você tá ligada que hoje é domingo de Páscoa? Eu sei, eu tô tão feliz. É a época que eu mais curto. Por quê? Eu piro o cabeção. Por quê? Ah, que você não sabe. Não. Chocolate! Chocolate! Ai, Bacon, você não tem jeito. Eu tenho? Você não tem. Eu tenho? Quem falou pra você que a Páscoa é chocolate? Todo mundo? Quem? Quem? Você não tava aqui Vai no ouvindo? mercado pra você ver. Aqueles corredor de ovo de Páscoa. E aquelas promotoras da Galante, da Destrê. Leve 3, pague 2. A Páscoa não é chocolate. Ah, fala a não verdade. é o coelhinho. Hã? Não? Você não sabe o sentido da Páscoa? Eu não. A história da Páscoa? Ah, então me conta, essa bichona. Olha só. A Páscoa é a maior história de amor do mundo todo. Eu vou contar pra você. História de amor? É. Aí eu já gostei. Então, eu vou contar pra você e vou contar pra eles também. Pra eles quem? Pra aqueles que estão lá do outro lado. Do outro lado? É. A gente tá em rede nacional? Mais ou menos. Ô mãe, tô na TV. Ai, você não tá na TV, presta atenção. Oi? Ai, eu tô com tanta saudade. Oi, de povo. vocês. Ó, presta atenção. As crianças estão lá? As crianças estão lá. As minhas crianças? As suas nossas crianças? É, as nossas. As que são nossas e as que também não são nossas, mas são nossas. O Samuel? É, A Melanie? é.
Tudo aqueles catarrentos, não pode falar catarrento. Tudo aquelas crianças que nós damos aula domingo. Eles não são catarrentos. Oi, galera. Ó, presta atenção. Então eu vou te contar uma história de amor. Deus, por amar tanto a todos nós, ele estava tipo assim, meio de quarentena também. A gente vivia isolado. Afastadinho. Isso. Aí, presta atenção, ele queria a gente bem pertinho. Pertinho. Não muito, não pode. Ó, presta atenção. Aí o que aconteceu? Toda Páscoa, o povo de Deus sacrificava um cordeiro. Um churrasquinho é bom. Meu Deus, Pico, você só pensa em comida. Ó, olha aí. Aí, esse sacrifício não era perfeito. Precisava ficar assim, todo ano, renovando. Ó, aí, isso. Mas aí, Deus teve uma ideia genial. Ele é um gênio. Aí, o que ele fez? Ele fez a cruz. E fez a morte de Jesus. A morte? Um domingo de Páscoa? Estou falando de morte. Ai, presta atenção. Olha só, Jesus veio. Ele nasceu e viveu como a gente. Ele passou tudo que nós passamos. Um homem como nós. Exatamente. Ok. Aí, só que a Bíblia fala que em todas as coisas ele foi tentado e tudo ele passou. Ok. Mas tinha uma coisa. Na sexta-feira, as pessoas pegaram Jesus. Oxe, maldade. Deu uma confusão lá, daí Pedro foi lá e cortou a orelha do outro e foi tudo... Eu tô ligado. Essa história você já sabe, né? Então, essa eu não vou te contar que você já sabe. Treta cabulosa. Essa daí. Aí levaram Jesus preso. Aí ele foi acorrentado, foi açoitado, bateram nele, cuspiram nele, os amigos dele traíram ele. Ô, Pipoca, a Páscoa, domingo de Páscoa, tá todo mundo na vibe do chocolate, do doce, você tá contando uma história triste, Pipoca. Mas é que veja, essa história, ela tem esse começo triste, porque ele, para você comer um chocolate e ter essa alegria, doce e felicidade na sua vida. Todo esse povo aqui, ó. Todo. A Páscoa, para eles é doce. A Páscoa só é doce porque Jesus experimentou o amargo. Jesus experimentou o amargo? O amargo do sabor do nosso pecado. Do meu pecado? Bastante. Ixi, é um montão, hein? O meu é também. Pesado, hein? É pesado? Pesado. Tá. Então, olha só. O meu, o seu, o de todo mundo, Jesus pagou o preço. E ele morreu. Nossa. Lá na cruz. Triste. É triste. Mas ele era o cordeiro perfeito. E a morte não pôde detê-lo. E ele viveu e ressuscitou. Hoje, no domingo de Páscoa. Por isso que eu sou feliz. A Páscoa é festa. Não. Mas aí entendeu? Presta atenção. Então ele morreu. Aí eu concordo. Entendeu? Morreu. Okay. Aí todo mundo ficou triste, chorou. Aí, algumas pessoas foram lá no domingo de manhã, algumas mulheres bonitas. E daí elas viram que Jesus não estava mais lá. E aí... Jesus deitou o cabelo? Não, ele ressuscitou. Perfeito. Entendeu? Mas e tudo isso que você está falando tem embasamento bíblico? Tem. Tem embasamento bíblico? Porque eu sou da teologia. Tem embasamento bíblico? Tem muitos versículos. Mas é que minha Bíblia não está aqui agora. Mas veja bem, vamos fazer assim, Lá em João 3,16 fala sobre o amor. Ok. Amou todo mundo, para nada. Aí se você quiser gravar lá na sua Bíblia, no Salmo 109, versículo 104. 103. 103. A linha era 103. Tá, 103. Tá, vamos lá. Presta atenção, tá? Ok. Aí fala lá sobre a palavra. E você só vai conhecer esse doce, essa alegria e a força que você estava falando lá no começo, quando você conhecer isso na palavra. É verdade, eu já li. Que a palavra é mais doce do que o mel. Isso aí, viu? Viu? Eu tenho cérebro. Depende. Cérebro. Depende. Só porque interessa. Então vamos lá. Você entendeu por que a Páscoa, ela é a festa da ressurreição? Entendi. Da morte
e da ressurreição. Por isso que não tem nada a ver com o coelhinho Então e a Páscoa. hoje, Todas essas esses pessoas, povos e nações, tudo. Deixa eu pegar o esquema. Isso mesmo, vai lá, vamos lá. Todos esses povos e nações, Isso, eles só podem experimentar uma Páscoa docinha, porque Jesus provou do amargo do meu pecado. isso aí. E da galera toda. E de todo mundo. Ah, não, mas esse Jesus é cuera mesmo, hein? É. Ah, ô, Pipoca, O então quê? nós vamos ter que fazer o seguinte. Já que a Páscoa não é o corredor de ovos de Páscoa e essa é a verdadeira Páscoa, Isso. vamos contar para todo mundo isso. Vamos sair para contar para todo mundo. Mas antes da gente sair correndo para todo mundo, a gente chama o pastor Arno para vir aqui de novo. Ah, Porque daí mas ele vai... eu já estou saindo agora para contar para meus amigos. E vocês, criançada, contem lá para os amigos de vocês. Conta a real da história aí, que eu tava meio perdidão. Como é que é? A sorte que a Pipoca me, né, ergueu, levantou a bola para mim aí. Beleza? Gente, estamos com saudade de vocês. Nós estamos com saudade de vocês. E ó, presta atenção. Então você conta, que eu conto. Aí nós vamos chamar o pastor... Não me rela. Ó, aí nós vamos chamar o pastor Arno. Ele vai vir e vai perguntar. Porque assim, ó, ele morreu e ele ressuscitou. Ok. Mas se a gente, no nosso coração, não aceitar e não receber ele como Salvador e Senhor da nossa vida... Esse eu já tô ligado. Entendeu? Tô ligado. Entendeu? Pegou? Tô ligado, Essa é a parte. tô Ó, ligado. presta atenção. Aí, se isso acontecer, aí a gente fica pertinho de Jesus. Não posso ficar perto de você. Mas a gente fica bem pertinho, assim. Entendeu? Ok. E aí, tudo que a gente tem, assim, quando tá triste, a gente fala com ele, a gente fica alegre. Ah, isso aqui. Se a gente tá ansioso... Bora lá. Entendeu? Entendeu? Pastor Arno, cola com nós aí. Vem, pastor. Beijo, criançada. É nóis. Beijo, me liga. Obrigado, Pipoca. Beijo, Obrigado, Baconzito. Essa é a história da Páscoa, criançada. E um dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a vida dele enche o nosso coração. E isso é para você e para mim, para todos os nossos amigos. E é o que Pedro experimentou na história que eu estava contando e lendo sobre Dorcas e Tabita. Melhor dizendo, sobre Tabita ou Dorcas, a mesma pessoa. E ela tinha ajudado muitas pessoas, mas ela adoeceu e acabou morrendo. E eles já tinham preparado o funeral e se lembraram de Pedro, o apóstolo, e chamaram ele. E aí ele vem e eles mostram para ela todas as situações. E às vezes me coloco na situação de Pedro, pensando, puxa vida, o que as pessoas esperam da gente? E às vezes as pessoas nos chamam você e a mim, e a gente fica se olhando, puxa, como é que nós vamos resolver isso? Não temos nada como resolver. Mas Pedro tinha uma lembrança, Pedro tinha um testemunho que um dia, ele estava junto com Jesus e um pai desesperado chamou ele. E esse pai se chamava Jairo. E Jairo tinha uma filha de 12 anos, Talita, era o nome dela, que significa menina. E ele se lembrou daquela história e ele olhou para essa situação de Tabita e Talita, fica perto um do outro. E ele fez o que Jesus fez naquele dia. Ele pediu para todo mundo sair, deixa eu ficar sozinho aqui no cenáculo, nesse quarto. E Pedro ele se põe de joelhos e começa a orar. O que nós fazemos quando nós recebemos notícias de morte? O que nós fazemos quando nós nos deparamos com a nossa limitação? Como nós trabalhamos e saímos de uma situação de morte para entrar numa situação de vida? Fecha a porta e comece a conversar com seu Pai Celeste. O seu Pai Celeste entra na sua vida e o Espírito Santo lhe dá ali a orientação do que é necessário. E Pedro, lembrando daquela história e vendo essa situação, ele lembrou e entendeu e alimentou seu coração, dizendo que a mensagem da cruz ela tem poder, e ao se convencer ou se deixar convencer ali em oração pelo Espírito Santo, ele olha para aquele corpo que estava sem vida e ele simplesmente chama pelo nome e diz: Tabita, levanta-te. Ele não falou: ei, Tabita, o que você acha? Levanta aí. Ele não falou inseguro, ele falou com firmeza, como é colocado aqui, numa expressão forte, dizendo: Tabita, levanta-te.
E ela abriu os olhos, e Pedro a vê, e ela olha para ele, e ela se assenta, ele pega ela pela mão. Imagine a alegria das amigas de Tabita, a celebração que houve naquele lugar. E o idêntico que aconteceu com Enéas, o paralítico, quando ele foi curado pelo poder da ressurreição. Muitos aqui na cidade de Jope creram no Senhor Jesus. A força do poder da ressurreição está aí na sua vida, e está aqui na minha vida, está na nossa vida como igreja. Creia nisso, firme o seu coração nessa verdade. Não se deixe intimidar pela morte, porque a morte, ela é muito violenta. A morte, quando ela quer se apresentar, ela ameaça, ela encurrala-nos emocionalmente. A morte faz nos lembrar de situações que nós não tivemos esperança, onde a dificuldade esteve presente, e o medo. Mas aí eu queria lembrar com você, e o texto de Coríntios capítulo 15, o célebre capítulo sobre a ressurreição de Jesus. E ele, no final desse capítulo, ele diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Na sua morte, na sua ressurreição, Ele nos deu vida, e a deu em abundância. E hoje, como diz aqui, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Não se deixe intimidar pela morte. A morte é a vida. Há uma luta constante dentro de nós. E eu quero lhe incentivar hoje, como lhe falei no início, a você pegar a palavra da vida e firmá-la no seu coração e viver por ela, e não se deixar mais intimidar pela morte. Toda vez que a morte vem, fale da vida. Toda vez que a enfermidade vem, fale da cura. Toda vez que a tristeza vem, fale do ânimo e da alegria. Toda vez que o desânimo vem, fale do ânimo. Afirme a mensagem da cruz. O poder da cruz está na sua vida, e celebre isso de todo o seu coração. Amém, queridos? Gostaria de orar contigo, e ainda nós teremos um último louvor. Peço que a equipe dos adoradores venha aqui à frente. Gostaria de orar com você, firmar essa palavra, e aí lhe convidar ainda a um tempo de louvor, a não simplesmente sair dessa transmissão, mas a firmar o seu coração no louvor, e firmar o seu coração junto na oração comigo nessa hora. Será um tempo preciosíssimo. Por gentileza, se possível, feche os seus olhos, curve a sua fronte aí em casa mesmo, e abra o seu coração mais uma vez. Pai Celeste, muito obrigado pela sua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado pela revelação do poder da cruz, do poder da ressurreição em nossas vidas. Obrigado que não estamos mais vendidos a sentimentos de morte, a circunstâncias de morte. Obrigado que nenhuma paralisia mais tem liberdade de nos dominar. E nenhuma morte, nenhum sentimento de morte tem mais para nos dominar. Nós temos a mensagem da cruz. Espírito Santo, por gentileza, firme hoje o nosso coração. Firme hoje o nosso coração nessa mensagem. Espírito Santo, convença cada um dos nossos corações. Convença os nossos corações da mensagem da vida,
da vida exuberante que o Senhor nos tem dado. Sim, Espírito Santo de Deus, por gentileza, ministra o coração de cada um de nós, de cada família, em nome de Jesus. Amém. Você que de alguma forma está paralisado na sua vida, eu declaro vida na sua vida. Levanta-te, não se deixe abater, seja forte, firme, corajoso, porque o poder de Deus está aí na sua vida. Você que talvez está desanimado, entristecido, alegre-se, tome ânimo, firme-se na mensagem da cruz e diga: minha vida é do Senhor Jesus e a vida dele manifesta na minha vida. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive através de mim. Viva essa vida. E você que gostaria de ter a vida, que se sente morto no seu relacionamento com Deus, essa é a hora de você dizer e convidar a Jesus como o Senhor da sua vida. Assim como a pipoca aqui estava falando com o baconzito, essa é a sua hora de receber a sua vida. Por gentileza, repita essa oração junto comigo, dizendo assim: querido Pai Celestial, muito obrigado que o Senhor me ama e que o Senhor Jesus morreu por mim, morreu a minha morte, para que eu tenha a vida dele. E eu hoje abro o meu coração, recebo o perdão, recebo a vida e declaro: Jesus é o Senhor da minha vida e da minha família. Eu quero servi-lo de todo o meu coração e com todas as minhas forças. Amém? Você que fez essa oração pela primeira vez ou a fez de uma forma nova, escreva aí, faça um contato conosco. Você tem as mídias sociais aí disponível. Seria uma alegria nós lhe darmos o apoio, o encorajamento que você precisa nessa hora. E cante conosco esse cântico nessa hora. Vamos celebrar ao Senhor juntos em nome de Jesus. Fernando, equipe, por gentileza. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso és! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está.
És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém, queridos? O poder de Deus está aí na sua vida. O poder da ressurreição opera na sua vida. Ande debaixo desse poder e testemunha desse poder em toda e qualquer situação que você enfrentar. Amém? Graça e paz.